Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus e todos aqueles que posteriormente irão assistir aos trabalhos da noite de hoje. Nós estamos contando pelo YouTube com o Bruno Filizola, que trabalha no Peixotinho e no projeto Escutatória. Ele vai nos falar sobre a escuta sincera. É algo muito importante, porque escutar faz parte da caridade. E a sinceridade faz parte do caráter. Então, são coisas de muito valor para que nós possamos dar o entendimento necessário para essas situações que todos nós passamos no dia a dia, não é? Mas nós estamos ainda numa euforia da comemoração dos 70 anos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. 70 anos de vida, 70 anos de luz e 70 anos do pão espiritual. Então, como eu disse, o tema de hoje é da maior importância para que nós possamos nos conscientizar do nosso comportamento diante dos nossos irmãos. A sinceridade faz parte da índole, da pureza do coração. Então, com esse intuito, nós damos a palavra ao nosso irmão Douglas para que ele faça a prece inicial. Boa noite a todos e a todas. Pai nosso que estás no céu, querido Mestre, Senhor Jesus, espiritualidade amiga, aqui estamos mais uma vez reunidos virtualmente para assistirmos uma palestra, para estudarmos essa doutrina tão maravilhosa que o nosso querido Mestre Jesus nos deixou. Que possamos, então, aproveitar esses momentos que iremos passar juntos, onde iremos assistir essa palestra do nosso irmão, companheiro Bruno Filizola, que irá falar, inclusive, do seu projeto do ajuda a tantos necessitados. Que possamos, então, aproveitar ao máximo essa palestra, internalizar esses conhecimentos que iremos adquirir e, principalmente, agir com amor no coração quando estivermos com os nossos irmãos. Que possamos atuar juntos aos nossos irmãos com amor, conforme Jesus nos ensinou. É a lei que Jesus nos legou mais bonita de todos os seus ensinamentos. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. De tudo, eu acho que esse é o ensinamento mais belo e resumiu todo o seu ensinamento. Que possamos, portanto, aproveitar ao máximo as palavras do nosso irmão Bruno e assim crescermos espiritualmente, porque se nós colocarmos em prática o amor que Jesus nos legou, que nos ensinou, nós estaremos avançando e muito. Que a paz do nosso querido Mestre esteja sempre conosco. Assim seja. Assim seja. E assim, após esta prece, vamos dar início aos trabalhos. Com a palavra, nosso irmão Bruno Filizola. Muita paz. Muita paz a todos. Muito obrigado, seu Luiz. Obrigado, Douglas, pela bela prece. Obrigado, Rogério, pelo convite de estar aqui mais uma vez. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre escuta. Né? Daqui a pouquinho eu vou compartilhar aqui uma apresentaçãozinha com vocês, só para servir de guia, gente. Só que antes disso eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Escutatória. Né? De onde veio essa apresentação, né? Nós como seres humanos, a gente precisa sempre estar disponível para acolher as pessoas. E aí um grupo de pessoas muito do bem decidiram se reunir e criar um projeto para escutar, para acolher as pessoas. E há 2 anos atrás surgiu o projeto Escutatória, projeto onde a gente se reúne e vai com um banquinho
para o meio da rua, senta lá, bota 2 banquinhos um de frente para o outro, as pessoas vêm e sentam, e a gente está lá para escutar as pessoas, para acolher as pessoas. E aí, nesse meio tempo, veio a pandemia e nós precisávamos escutar agora de uma forma diferente, não podia mais ter o contato, precisávamos escutar por vídeo ou por telefone. E aí a espiritualidade amiga foi nos encaminhando e nós nos aproximamos e hoje somos grandes parceiros do SOS Preces, um outro projeto também de escuta, onde você liga e tem sempre um escutador do outro lado para te acolher, para te ouvir. Sigam as redes sociais do Projeto Escutatória e do SOS Preces também. E aí você sempre vai ter um acolhimento, vai ter sempre uma pessoa lá pronta para te escutar, para te acolher. E dentro desse caminho de escuta, a gente começa a estudar e, puxa vida, onde será que essa escuta está nos textos espíritas? Daí veio a ideia desse nosso bate-papo de hoje, de a gente fazer uma conversa sobre os conceitos de escuta que estão presentes na literatura espírita. E aqui eu compartilho com vocês a nossa palestra, que é a escuta sincera. Tá? O objetivo aqui é a gente falar um pouquinho sobre como a escuta está colocada nos textos espíritas. E a ideia não é mesmo a gente falar sobre a escuta fraterna, não é isso. Aqui não é sobre escuta fraterna. Aqui é para a gente aprender ou discutir ou refletir um pouquinho sobre o que é escutar o outro. Só que a gente vai discutir sobre isso, sobre esses conceitos, com base nos textos. Vamos dar uma olhada. Primeiro texto. A arte de ouvir. Esse texto está no livro Episódios Diários, tá? De Divaldo e Joana. A arte de ouvir. Onde quer que te encontres, de uma ou de outra forma, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Inúmeras, no entanto, te falarão intentando um relacionamento fraterno. Cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia. Como a carência de amigos e a abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todas falam, às vezes, simultaneamente. Concede a quem chega a honra de o ouvir. Não te apresses em acumulá-lo de informações, talvez desinteressantes para ele. Silencia e ouve. Não aparente saber tudo, estar por dentro de todos os acontecimentos. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui-lhe a narração, nem sempre corretamente. Seja gentil, facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e descarregue a tensão, o sofrimento. No momento próprio, fala, com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Nesse primeiro texto, eu trouxe aqui 4 textos, acho que a gente deve conversar sobre 2 deles. Tá? Nesse primeiro texto, eu destaquei algumas palavras que eu queria discutir aqui com vocês. Tá? Vou trazer aqui para vocês. O primeiro destaque é: cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia. Quando a gente fala dentro do projeto escutatória, e aí eu quero que vocês façam reflexão, não apenas dentro de um projeto de escuta formal, mas como a gente escuta os nossos afetos. E eu peço a vocês, meus irmãos, que sempre, em todos os momentos aqui da minha fala, pensem: como eu faço isso com os meus afetos? Como é que eu escuto as pessoas que estão próximas de mim? Né? E aí vem o primeiro: cada qual sintoniza contigo dentro do campo emocional que estagia. Quando a gente fala campo emocional, a gente sempre diz que existe sempre um escutador para cada escutado. Sempre as pessoas estarão unidas por energia.
por uma vibração. Sempre que uma pessoa senta, e eu vou trazer para o nosso banquinho, senta no banquinho da frente da gente e começa a falar, nós temos a certeza, e podemos perceber isso sempre, que aquele escutado, aquela pessoa que sentou no nosso banquinho, ela foi enviada para a gente. A gente está fazendo um trabalho de escuta, de ajuda àquela pessoa, só que também naquele momento, ao escutar, nós estamos sendo ajudados. Nós estamos fazendo a nossa parte de, de entender o outro e de nos colocar ali, também presente, absorvendo a nossa necessidade de escutar o outro. Ou seja, quando sentam duas pessoas, aquele momento de escuta, sempre é uma parceria que foi planejada, que foi pensada. Dizemos sempre que há sempre um escutador para cada escutado. Ninguém senta no seu banquinho aleatoriamente, trazendo para os nossos afetos. Será que aquele momento que a gente está ali, que aquela pessoa que é nosso afeto, ela senta ali na nossa frente, será que não está precisando realmente que a gente entre na sintonia dela e que a gente possa acolher? Entenda que entrar na sintonia não é se entregar ao desequilíbrio, é conseguir compreendê-lo. Que aí vem a segunda marca que eu fiz aqui, compreensão. Nós precisamos compreender as pessoas que sentam. A escuta, ela é fundamentalmente calçada numa profunda compreensão, numa compreensão sem julgamento. Quantas vezes a gente não senta, a gente não para ouvir o nosso afeto e enche a nossa cabeça de julgamentos, de percepções. Percepções essas que só valem para nós mesmos, porque é a nossa biografia, é a nossa história. A gente tem que aprender a ouvir o outro, compreendendo o universo do outro, compreendendo que ali tem uma pessoa diferente, que passou por experiências diferentes na vida e que precisa de compreensão. O julgamento é a principal forma de você eliminar uma escuta. Acabar com o processo de escutar, de entrega, de conexão. Compreensão e conexão são juntas. Concede a quem chega a honra de ouvir. E aí mais um trecho marcado, a honra de ouvir. Honra de ouvir é uma renúncia a exercer o poder. Se a gente entende um pouquinho o que é comunicação, que a fala, quem fala detém o poder. A gente foi criado assim, a gente cresceu sabendo, você tem que aprender a falar, você tem que falar, você tem que se posicionar, ou seja, sempre a fala é o principal, é a principal ferramenta. Você precisa falar. Então, quando a gente coloca, dá a honra de ouvir, é renunciar a esse poder que a fala tem. Renuncia, para. Eu não quero ter, eu quero escutar. Eu quero que a fala do outro seja mais importante. Quando a gente está em casa, com os nossos afetos, a gente escuta, a gente consegue dar essa honra, a gente consegue dar essa oportunidade, esse espaço de fala para as pessoas, para os nossos afetos, com compreensão, sem querer falar, sem querer colocar o nosso posicionamento. Não te apresse em acumulá-lo de informações, talvez desinteressantes. Silencia e ouve. Mais o item marcado, silencia e ouve. O silêncio, ele é uma das principais ferramentas da escuta, porque ao silenciar, você abre espaço, você abre um vazio para que esse vazio seja preenchido pelo outro.
Vamos voltar aos nossos afetos. Vamos para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, o nosso cadinho ali de primeiros desafios. Nós silenciamos quando um dos nossos afetos está falando sobre alguma coisa, está precisando da nossa ajuda. Será que a gente realmente silencia e ouve? Ao silenciar, a gente diz ao outro: eu tenho espaço para você dentro de mim, aqui, dentro de mim. Eu abro esse campo, eu abro esse espaço todo para que você venha e me preencha todo. O silêncio é uma das principais ferramentas da escuta, porque a gente precisa combater o nosso ruído interno. Sempre a nossa cabeça, ela está super ruidosa. Nossa cabeça é ruidosa por natureza. Nós sempre estamos pensando em algo com muito movimento na cabeça. A partir do momento que eu paro para ouvir uma pessoa, que eu paro para acolher um irmão que está necessitado, que está precisando colocar para fora tudo que está preso dentro do peito, eu preciso silenciar a minha cabeça. E esse silêncio, ele não é passivo, ele é ativo. É necessário esforço para silenciar. Ouvir é uma arte. Você tem que se esforçar, né? Não tem nada de passivo em ouvir. Ouvir requer uma atitude ativa, requer que você esteja ali concentrado e presente, silenciando o ruído que está na tua cabeça. Quando você silencia, você abre espaço para o outro. Sempre, pessoal, eu quero que vocês façam reflexões sobre: será que eu faço isso com os meus afetos dentro de casa? Sempre, sempre. Eu vou falar isso toda hora. Um outro trecho que está marcado é o toma a palavra. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui a narração. A partir do momento que eu não deixo que o outro se expresse, que eu não paro para ouvir e deixo que o outro fale, eu estou desmerecendo aquela pessoa. Eu estou faltando com respeito. Eu estou dizendo a ele que aquilo que ele está querendo falar tem menor importância, porque, afinal de contas, eu não quero ouvi-lo. Eu quero que ele se apresse, eu quero finalizar a fala dele. Ou seja, aquela fala não é importante. Ou seja, a minha escuta não está boa. Eu não estou conseguindo parar para ouvir aquele meu irmão que está necessitado. Muita atenção, pessoal, quando estiver numa conversa, e principalmente quando você estiver numa posição onde você precisa escutar, precisa acolher aquele nosso irmão que está necessitado em tempos tão diferentes como esse que a gente vive agora, cuidado ao tomar a palavra. Claro que uma conversa tem a troca do turno. Um fala, outra pessoa fala. Evite desmerecer, desrespeitar, diminuir a fala do outro. Não faça isso. Deixe que a pessoa coloque tudo o que precisa colocar. Deixe que a pessoa descarregue a tensão, o sofrimento. Esse descarregar a tensão, descarregar esse sofrimento que está lá, é porque a pessoa que precisa ser escutada, que ela está precisando, ela precisa colocar para fora tudo aquilo que está amargurado dentro do peito. Nos últimos 2 anos, pessoal, nós temos vivido momentos onde a escuta tem sido a principal ferramenta de acolhimento. Escutar o outro de forma integral, de forma presente, com entrega total, abrindo o vazio para que a pessoa preencha aquele espaço, para que ela consiga tirar de dentro do peito tudo aquilo que está angustiando ela. E, com isso, recuperar o equilíbrio emocional, recuperar o equilíbrio espiritual. Quantas famílias não estão precisando, agora, nesse exato momento, de alguém que as escute? Quantas pessoas não precisam agora ser ouvidas do fundo do coração? No momento próprio, fala. A gente está falando aqui em arte de ouvir, que a gente precisa escutar, aprender a escutar. Só que, como toda conversa,
Se o outro apenas fala e você apenas ouve, vira um monólogo. E esse monólogo não estimula ao desabafo, não estimula ao descarrego dessa tensão que está no peito. Então, muitas vezes, aquele escutador, aquela pessoa que está ali escutando de forma sincera o outro, ele precisa interagir. E essa interação tem que ser muito oportuna, tem que ser a menor possível. Então, a gente gosta de dizer que nunca fale mais do que seria necessário. Nunca fale menos do que é necessário. Mantenha sempre a conversa fluindo. Não fale aquilo que você não sabe ou não acredita. O que eu gosto muito de resumir nesse tempo aqui, no momento próprio fala, é que se vai falar, se você precisa falar, e a gente sabe que precisa falar, faça cada palavra valer a pena. Porque ali, naquele momento de escuta sincera, você não está para falar. Você está para acolher. Você está para ouvir, para abrir espaço no coração, para acolher o teu irmão que está precisando. E esse texto ele finaliza com uma frase muito legal, que é: a arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Ouvir é uma arte. É uma arte. E como toda arte, ela requer dedicação, ela requer disciplina, ela requer entrega, ela requer foco no outro. Ao ouvir, quando você se predispõe a ouvir de forma sincera, a acolher o teu irmão, o foco está sempre em entender o outro, em abrir espaço para o outro, em fazer com que o outro descarregue a atenção. E com isso, você equilibra aquela pessoa, você consegue fazer com que aquela pessoa retome a sua tranquilidade, a sua serenidade. E o que é que você fez efetivamente? Ouviu, através da escuta sincera. Se a gente pensar um pouquinho sobre Jesus, Jesus foi um dos melhores escutadores que, que já desistiu, né? Ele tinha, claro, né, como espírito imortal e tão elevado, ele escutava profundamente a nossa alma. Quantas vezes ele não parava para esperando a pessoa fazer todo o relato, respeitando o tempo daquela pessoa, escutando com atenção e com presença total e absoluta. Porque escutar é presença, é estar ali com a pessoa. Então, nesse primeiro texto, eram os itens que eu marquei aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Para trazer para vocês alguns conceitos da arte, sobre a arte de ouvir. Mas vamos passar agora para outro texto. Sinal de Grandeza. Está no livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Aprende a escutar o que os outros dizem. Registrar a intimidade alheia sem divulgá-la é sinal de grandeza. Acolhe o desabafo de quem sofre e não censures quem erra. Por vezes, saber ouvir é mais importante que saber expressar-se em todos os idiomas. Oferece ombro amigo ao coração aflito. Todos carecemos de quem nos escute sem nada dizer. A indiferença aumenta o sofrimento de quem se sente sozinho. Não desconsideres a dor dos semelhantes. A solidariedade nas lágrimas de quem chora equivale a seguro abrigo que se encontra debaixo da tempestade. Um simples sorriso de simpatia e cordialidade pode resgatar uma alma ao abismo. Então, esse é um outro texto que fala sobre escuta. E aí, como sempre, né, para não fugir do modelo, eu destaquei alguns itens. Aprende a escutar. Primeiro ponto. Primeira parte, aprenda a escutar. Precisamos estar em total foco, em total conexão com a pessoa.
estar presente ali, para que a gente possa escutar o que aquele coração quer dizer. Quando a gente fala demais, quando a gente puxa muito a fala, isso quer dizer que a gente não está escutando o que o outro está realmente dizendo. Mas, nesse momento, a gente precisa se colocar em posição de escuta, de acolhimento, acolher a pessoa, para que aquela pessoa venha e possa compartilhar a dor que está sentindo. E, ao compartilhar essa dor, se esvaziar, serenar, se equilibrar. Registrar a intimidade alheia sem divulgá-la. Quando a gente está fazendo a escuta de alguém, de um afeto, de uma pessoa que a gente quer, que a gente precisa, ou que está precisando ser escutada, aquilo é de uma conexão tão profunda, aquilo é de uma verdade tão rica, que você não deve divulgá-la. Deve guardar para você. Ali é conexão. Claro que ao guardar para você, você hospeda também aquela experiência. Você aprende aquilo. Aquilo passa a ser parte de você. Aquela dor do outro, você passa a entendê-la. E, com isso, amadurecer emocionalmente, amadurecer espiritualmente. Lembra que eu falei no começo que sempre que a gente está escutando uma outra pessoa, não é apenas o outro que é beneficiado. Nós também somos beneficiados pela, pelo aprendizado, por aquilo que agora também é nosso, também está compartilhado conosco. Não censures. Não censures quem erra. Quando a gente está falando em escuta, lembra que são histórias de vida diferentes, são biografias completamente diferentes. Com base em que eu posso te julgar? Com base em que eu acho certo ou errado aquilo que tu estás me dizendo, que tu estás trazendo para mim, porque aquilo está te angustiando no peito? Não censura o teu irmão. Acolhe. Acolhe sem julgamento. Deixe o seu eu de lado. Quando a gente está escutando, e acreditem em mim, pessoal, muitas vezes a gente escuta coisas que a nossa biografia não permite, não concorda, não aceita, não quer viver. Mas isso não é o importante naquele momento. No momento onde você está escutando, você tem que deslocar, deixa o teu eu de lado. Não é isso aqui que é importante agora. O importante agora é acolher o teu irmão. O importante agora é entender, fazer com que aquela pessoa esvazie-se, coloque para fora toda aquela angústia, que ela possa voltar a serenar e a caminhar adiante. Não é o seu eu. O seu eu tem que estar de lado, tem que sair, não pode estar presente ali. Uma outra frase que eu trago aqui, que também está marcada, é: saber ouvir é mais importante do que saber expressar-se em todos os idiomas. Saber ouvir, e aqui essa eu acho que é a terceira ou quarta vez que a gente fala essa mesma frase, é saber ouvir. Eu posso resumir modalidades de escuta em 4. A gente chama dos 4 Hs da escuta. O primeiro H é a hospitalidade. É eu acolher a história do outro, acolher aquela situação, acolher o que aquele outro tem a me dizer, tem a colocar para fora do peito. O outro ponto outra modalidade de escuta é o hospital, a escuta hospitalar, que é cuidar do que se fala. A gente precisa cuidar. A gente tem que cuidar do que se fala da mesma forma como a gente cuida de um doente que está no hospital. As palavras são nossa principal fonte de força, de alegria, de transmissão de energia. Elas podem curar ou podem machucar. Então, a escuta hospitalar, com cuidado naquilo que se fala. Uma outra modalidade, um outro H da escuta, é o hospício. Quando a gente está escutando, nós precisamos nos permitir. O outro está falando, nós estamos escutando. Então, nós acompanhamos o caminho do outro. É uma trilha que a gente se permite caminhar pela história do outro,
pela vida do outro, por aquele texto, por aquela situação, por aquilo que está angustiando aquela pessoa. E isso é uma situação muito arriscada, é uma posição de muito risco, porque a gente não sabe o que vai ouvir. Então, essa loucura do hospício, do permitir-se entrar no caminho do outro, entrar nessa trilha que o outro traz, na escuta, é importantíssimo. Só que, ao entrar nessa trilha do outro, a gente tem que estar muito seguro de ter o nosso mapa para sair também dessa trilha, porque aquela situação é do outro, tá? E a gente tem que entender isso ao escutar as pessoas, a escutar os nossos afetos. E o último H é o hospedeiro, ou seja, quando a gente escuta, a gente hospeda, a gente carrega aquela experiência. Aquela experiência enriquece a nossa caminhada, enriquece a nossa história. Então, esses 4 Hs, eles constroem o saber ouvir, ou seja, acolher, cuidar, permitir-se e carregar. Quando a gente faz esses Hs, esses comportamentos, essas modalidades de escuta, nós nos tornamos melhores pessoas, seres humanos, onde os outros vão querer estar próximo, porque serão acolhidos. Será que nós fazemos isso com os nossos afetos? A todo momento, a toda hora, eu chamo vocês à reflexão sobre os nossos afetos. Nós conseguimos fazer isso com os nossos afetos? Escutar sem julgamento, acolher a fala de um filho, de uma mãe, de um irmão, de um amigo, entendendo a situação, tirando a nossa biografia. E nesse texto, Sinal de Grandeza, a última palavra marcada é sorriso. Porque a escuta, ela requer conexão, troca, acolhimento, empatia. Precisamos estar juntos. Precisamos nos conectar com o nosso, com a pessoa que está pedindo para ser escutada, com a pessoa que precisa desabafar. Esteja sempre com um sorriso no rosto, demonstrando que você está ali, presente e acolhendo aquela fala, acolhendo aquele irmão que está precisando. O terceiro texto, ele está no livro Momentos de Harmonia. Esse texto é um pouco maior. Eu vou ler aqui o texto e depois, como a gente já fez, vou trazer os pontos que estão marcados. Ouvir com atenção. Uma das dificuldades no interrelacionamento pessoal é constituída pela falta de cuidado nas conversações. As criaturas, dominadas pelos conflitos, perdem, a pouco e pouco, a habilidade para bem ouvir. Todos desejam falar atropeladamente, impondo ideias, discutindo temas não pensados, oferecendo informações sem substância, no afã de apresentar-se, de dominar a situação, de tornar-se o centro do interesse geral. Os resultados são os desastres nas relações humanas. Surgem, então, técnicas que preparam o homem para relacionar-se com o seu próximo. Contudo, se ele não se capacita ao esforço de ouvir, com serenidade, malogram as belas formulações. Ouvir é uma arte como outra qualquer, que exige interesse e propõe cuidados. Pode-se ouvir indiscriminadamente, ruídos, tumultos, sem assimilação de conteúdo. Os sons ferem os tímpanos. Todavia, a arte de ouvir as conversas impõe o respeito por quem está falando. Sem consideração pelo interlocutor, quaisquer assuntos perdem importância quando não geram polêmicas inúteis, desagradáveis. Ouve sem tensão, mas com atenção. Abre-te à conversação sincera, deixando que o outro fale, sem interrupção. Quando chegar a tua vez, ser conciso, claro e cortês. A palavra que abençoa também pode ferir. Sê, pois, zeloso. Procura ouvir sem preconceito, porém com respeito.
O que ouças deve ser digerido, a fim de bem assimilado. Evita ouvir discutindo mentalmente, recusando-te, julgando, protestando. Dominado pelo emocional, perderás o melhor da palavra, confundindo o raciocínio. Ouve, desse modo, sem ansiedade, sem rebeldia interior. Quando não entendas o pensamento, pede para que seja repetido. Se te não surge clara a ideia, propõe esclarecimento. O homem fala para melhor entender seu próximo. Ouvindo com equilíbrio, pode-se eliminar equívocos e aprender tudo quanto esteja ao alcance. Convidado a ouvir, despe-te dos pontos de vista a que te entregas, a fim de poderes absorver o conteúdo dos pensamentos que te sejam apresentados. Lentamente, perceberás que, ouvindo, redescobrirás 1000 melodias, palavras e mensagens a que já não davas importância, perdidas no tumulto do que eliminaste por automatismo, deixando de escutar. Quem ouve bem, aprende, entesoura e renova-se, sabendo selecionar o que é útil daquilo que deve ser racionalmente dispensado. Ouve, portanto, sem perturbação, a fim de lograres precisão. Como sempre, né, como a gente tem feito aqui, eu marquei alguns pontos para que a gente pudesse discutir um pouquinho sobre o que é escutar nesse texto tão bonito de Divaldo Joana. Uma das dificuldades no interrelacionamento é falta de cuidado. Falta de cuidado. Quando a gente está tendo um momento de escuta, existem dois conceitos que a gente precisa entender para acolher melhor o nosso irmão: caridade e contribuição. Caridade, a gente precisa entender que o outro tem uma vida, tem uma biografia, tem uma história, tem uma situação que ele está passando, e a gente precisa compreender aquilo. Temos que ser caridoso e entender o universo do outro. Por outro lado, também temos que fazer a contribuição, ou seja, uma conversa, ela precisa ser adicionada, ela precisa ter a troca do turno, você precisa conversar, contribuir com aquele tema, para que a pessoa esteja cada dia mais, cada momento mais, sentindo mais à vontade para colocar para fora o que precisa ser falado. Será que a gente usa a caridade e a compreensão e a contribuição, desculpa, caridade e contribuição nas nossas conversas em casa, com o nosso afeto, com o seu marido, com a sua esposa, com os nossos filhos? O outro texto marcado é Dominados por Conflitos. Quando a gente está querendo escutar, precisando escutar uma pessoa, nós precisamos colocar os nossos conflitos internos de lado, nesse momento, para escutar com sinceridade, com atenção, com carinho. Eu preciso me colocar de lado. Eu preciso tirar os meus conflitos. Eu não posso ter os meus conflitos presentes na discussão. Eu não posso impor as minhas ideias. A imposição de ideias é uma característica de quem não está ouvindo. Não vamos, nossos irmãos, não coloquemos as nossas ideias. Estamos ali para escutar com sinceridade, para deixar que o outro fale, para que ele coloque para fora o que está precisando e que nós, como escutadores, acolhemos aquilo, devolvendo àquela pessoa serenidade e equilíbrio. Desastres nas relações humanas ocorrem porque nós não escutamos. Quantos lares existem onde o marido e a mulher não se conversam? Ou mais ainda, não se escutam um ao outro? Porque falar todo mundo quer. E ouvir. E parar aquele momento para escutar realmente, em profundidade, o que o outro está dizendo. Porque nós precisamos ter um esforço ao ouvir. Eu já falei,
O ouvir é uma posição ativa, que requer atenção, dedicação, esforço, requer silêncio, silenciar a cabeça, silenciar a alma. Ouvir é uma arte que requer disciplina, que exige interesse. Quantas vezes? Interesse e sensibilidade. Então, interesse e cuidado. Então, requer interesse e sensibilidade. Quantas vezes a nossa criança vem pedir vem falar algo, querendo mostrar algo, querendo falar algo, e nós, pais, mães, não escutamos, não demonstramos o interesse real em escutar aquela criança, em ouvir aquela fala daquele serzinho que está precisando compartilhar. E aí a criança vai se fechando, entristecendo, rachando um pouco. E aí eu faço uma proposta, um desafio, mais uma proposta. Sempre que uma criança vier te mostrar algo, ou que um dos seus afetos vier te falar algo, faça no mínimo 3 perguntas. No mínimo 3 perguntas. Demonstrando que você está interessada naquele assunto. Com isso, a pessoa vai se sentir acolhida e toda aquela angústia pode ir embora. Se abre o caminho para que aquela angústia saia. Demonstre interesse. E a melhor forma é fazendo esse desafio. Faça no mínimo 3 perguntas sobre aquele assunto que aquela tua criança está trazendo, que aquela tua pessoa, aquele teu afeto está trazendo, para que você seja escutado, para que você possa escutar aquela pessoa. Mantenha sempre o respeito por quem está falando. Muitas das nossas conversas e nos nossos momentos de escuta viram uma competição de sofrimento. Se o outro está vindo para ser escutado, porque está precisando falar e precisa ser acolhido, não entre em modo de competição. Entre em modo de cooperação com ele. Deixe a pessoa falar. Escute. Acolha. Você também tem a sua biografia. Você também tem as suas dores. Só que nesse momento, as nossas dores ficam de lado, para que a gente possa acolher, através da escuta, aquele coração que está sofrido, que está precisando falar, que está precisando compartilhar, está precisando esvaziar o peito. Ouve sem tensão, mas com atenção. Quando a gente fala esse texto de ouvir sem tensão, mas com atenção, eu queria trazer aqui que muitas vezes a pessoa que tá precisando falar, ela vem com uma postura de vitimização. E não é isso. Precisamos entender que a pessoa que está falando, ela está vulnerável. Ouvir sem tensão quer dizer permitir-se tornar-se vulnerável, permitir-se que aquela fala faça parte de você. Então, não precisa ficar tenso, mas você precisa ficar atento àquilo. Escuta com presença, esteja ali, não se distraia. Abra-se à conversação sincera. Abra o seu coração, abra o seu peito. Deixe que a pessoa fale. Permita-se ser invadido por aquelas palavras. Seja conciso, claro e cortês. Faça cada palavra valer a pena. Se você vai falar, faça valer a pena. A pessoa não pode se confundir. Lembra que eu falei um pouco mais cedo que a gente precisa trocar o turno, tem que haver uma conversação. Só que para essa conversação ocorrer, você não é para tomar a palavra e ficar falando, não, isso não, calma, seja conciso.
Seja educado, seja simples. Lembre-se que naquele momento a posição de fala é do outro. O outro precisa colocar para fora, o outro precisa esvaziar. Escute sem preconceito, porque a tua biografia é diferente da biografia do teu irmão. O que para você significa uma coisa, para ele vai significar outra coisa completamente diferente. E assim, quando você se livra do preconceito, você pode assimilar aquela experiência. Ao acolher o teu irmão, você também ganha. Você também assimila aquela experiência, que aquilo ali vai te ajudar na tua caminhada aqui na Terra. Elimine todo o ruído interno. Pare de discutir na sua mente. Esvazie isso. Separa. Escuta sem julgamento. Elimine esse barulho todo, que essa rebeldia interior que a gente tem. Isso faz parte de nós somos humanos. A gente quer estar sempre em movimento, o nosso corpo, a nossa cabeça, o nosso coração está sempre em movimento. Então, silencie, acalma, desacelera e abre o teu coração para aprender, para hospedar tudo aquilo que fez aquela experiência ser tão marcante para o outro. Hospede a você também. Agora a experiência é marcante para os dois, para essas duas pessoas. Você agora carrega aquela história, carrega aquela vivência. Será que isso também não vai te ajudar aqui na caminhada? Será que ouvir com sinceridade não vai te tornar uma pessoa melhor? Pontos de vista. O impacto dos pontos de vista numa escuta sincera é gigantesco, porque eu começo a ter uma opinião. A partir do momento que eu tenho uma opinião, que eu estou formando opinião sobre algo, eu já parei de escutar. Eu estou julgando. Eu estou julgando aquele nosso irmão. Eu estou julgando aquela pessoa. Eu estou trazendo um viés, um julgamento que não cabe nesse momento de escuta e de acolhimento. Você está escutando, você está acolhendo. Tira teus pontos de vista. Não esquece que nesse momento você não está. Você tem que ser deixado um pouquinho de lado. A tua biografia, a tua história tem que ser deixada um pouquinho de lado. Permita-se redescobrir o outro. Permita-se caminhar por esse universo que é feito pelo outro, pela história do outro, pela biografia do outro. Permita-se entrar naquele mapa, entrar naquele universo que é singular, que é único e que você está tendo o privilégio de participar. Lembrando que a história, aquele momento, aquela situação, ela pertence ao outro. A gente tem que entrar nessa trilha sabendo sair. Precisamos separar sempre, nesse processo de aprendizagem, da caminhada, da escuta, o útil daquilo que não serve. E isso é um momento racional. Precisamos, de maneira racional, separar a aprendizagem real que a gente teve naquele momento de escuta. Porque quando eu falo que nós estamos aqui numa escuta sincera, e a gente está discutindo aqui um pouquinho sobre o que é escuta, sobre o viés, né? Com esses vieses da literatura espírita, é que a aprendizagem é dos dois lados. Nem tudo que escutas vai caber na tua história, mas tudo aquilo vai te trazer visões, experiências novas que você vai poder, de forma racional, aprender e colocar no teu dia a dia. Ouve, portanto, sem perturbação. A escuta, ela requer
atenção plena, ela requer presença, ela requer tempo. Sempre que você tiver com uma pessoa precisando ser escutada, dedique seu tempo. Dedique aquilo que você tem de mais valioso, que é o seu tempo, para aquela pessoa. Esteja presente. Faça com que o seu olhar demonstre a sua presença. Que você esteja ali 100% do tempo. Porque o outro, acredite em mim, o outro vai perceber se você não estiver ali. Presença gera conexão. E essa conexão faz com que a escuta seja uma coisa profunda, seja um processo de reequilíbrio e de serenidade. Esse último texto, esse aqui não tem nada marcado, não. Eu trouxe mais para a gente realmente fazer o nosso fechamento. Essa mensagem de Chico. Aprenda a ouvir aqueles que lhe buscam o auxílio. Escutar para socorrer é uma arte valiosa. Muitos corações angustiados se recompõem quando explicam as suas dores a alguém compadecido. Se alguém o busca, honrando a sua pequenez com o tesouro da confiança plena, detenha-se a escutar para atender. Um silêncio feito de entendimento significa participação cristã na agonia alheia. Seja o coração que escuta, ajudando. Escutar para socorrer é uma arte valiosa. Corações angustiados se recompõem ao explicar para o outro as suas dores. A escuta, pessoal, tem um poder de cura enorme. A escuta equilibra, a escuta abençoa. A escuta é um dos principais atos de confiança, porque o outro se expõe, o outro quer colocar, está abrindo o coração. E você também se expõe ao se vulnerabilizar, ao se permitir, ao acolher aquilo. Seja o coração que escuta, ajudando, sempre. Que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra agora para o senhor Luiz. Obrigado, Bruno, pela sua presença mais uma vez. Aproveitando o tema, como foi bom de escutar com essas palavras, com essa alerta, né? Porque você bem disse, quando escutarmos, fiquemos em silêncio. É nessa hora que o silêncio fala alto. Porque o silêncio é o respeito àquele que está aflito. E nós nos tornamos psicólogos. Você falando, eu me lembrei. Quantos de nós já não precisou sentar para alguém nos ouvir? Consultório médico, nós chegamos aflitos e queremos ser ouvidos. Por isso, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente valoriza muito essas coisas. Porque se hoje escutamos, amanhã vamos ser escutados. E queremos ser escutados. É essa percepção que nos faz alertar para a caridade moral, que pouco se fala, mas que ela é fundamental. Então, eu achei muito, muito importante essa sua apresentação, porque é um sinal de alerta para todos nós. Todos nós estamos envolvidos com essa parte de ouvir e escutar. Luiz. Falar e ouvir. Né? E ainda queria trazer algo mais. Né? Eu faço parte, junto com outras pessoas muito do bem, a gente se coloca como escutadores profissionais. Então, a gente pratica a escuta. Só que é muito fácil eu escutar uma pessoa que eu não conheço
que não faz parte do meu ciclo de afetos, e eu consigo me distanciar e estar tranquilo. E como é que se escuta o filho? Como é que escuta a sua mãe? Como é que a gente escuta os nossos afetos? Será que, e isso eu coloco sempre nos nossos grupos de estudo sobre escuta, será que nós somos capazes de escutar os nossos afetos de forma adequada, com carinho, de forma sincera? Ou a gente vai sempre escutar com um viés diferenciado? Porque é um afeto. Eu nunca vou escutar, por exemplo, eu dou esse exemplo muito. Eu nunca vou escutar minha mãe como escutador profissional, não é isso. Eu vou escutar mesmo como filho. Claro que eu vou ser filho, a vida inteira eu sou filho. Não vou escutar como escutador. Só que será que eu consigo acolher escutando como filho? Eu consigo realmente acolher, eu consigo evitar o julgamento e entender a minha mãe, entender o meu filho, entender a minha esposa, entender os meus afetos com sinceridade? Esse é o principal desafio, a escuta dentro da nossa casa, dentro do daquele nosso grupinho, nosso primeiro grupinho de desafios da nossa vida. E essa é a grande mensagem que eu queria deixar para todo mundo que está vendo a gente hoje, né? Escutem os seus afetos com sinceridade, com carinho, com atenção, com presença. Essa é a grande mensagem que eu queria deixar para todo mundo hoje. Muito bem, Bruno. Foi muito esclarecedor e muito útil para todos que já assistem e irão assistir a posteriori, não é? Estamos agradecidos pela sua presença. Vamos passar a palavra a você novamente para que nos faça a prece de encerramento. Levando o nosso pensamento a Jesus. Jesus, tu que fostes o maior escutador que já passou por essa terra, nosso modelo e guia, toca sempre os nossos corações com o teu comportamento iluminado, fazendo que através do teu exemplo nós consigamos escutar em profundidade, com sinceridade, todas as pessoas que nos cercam, todos aqueles irmãos que precisam de ajuda, que nós sejamos capazes de escutar os nossos afetos com todo o carinho possível, que nós sejamos capazes de escutar a nós mesmos com todo o carinho possível. Senhor, ilumina o nosso caminho, inspira-nos, mostra-nos quando tua voz sussurra na nossa alma que precisamos escutar com atenção, com sinceridade. Protege a todos nós, Senhor, nessa caminhada, tornando-nos cada vez mais pessoas melhores. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez agradecendo ao nosso irmão Bruno. Pedimos aos que estão sob tratamento permaneçam harmonizados para o segundo horário, para serem beneficiados com as orações, com os fluidos dos pensamentos. Então, uma boa noite a todos e que o Bruno volte sempre a nós. Boa noite, obrigado.